Evangelho e testemunhar. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de curar os enfermos. Alguém cheio do Espírito Santo, ele é capaz de expulsar demônios. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de ressuscitar os mortos. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de profetizar. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de ensinar a palavra. E alguém que é cheio do Espírito Santo é capaz de receber a palavra com revelação. Olá, queridos irmãos, bem-vindos novamente à nossa próxima aula, onde nós iremos compartilhar sobre algo que é extremamente importante como discípulos do Senhor, que entenderam que tem uma missão a cumprir, uma missão de cumprir a vontade do Senhor. Amém? Nós vamos então falar agora sobre poder para testemunhar. E aí nós precisamos lembrar de algo. Nós precisamos lembrar que a obra de Deus é uma obra espiritual. Logo, não pode ser feita com a força do braço. A obra de Deus não tem nada a ver com a sua capacidade humana. Olha o que a Bíblia nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 26 até o verso 29. Vou ler para você. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação. Vocação significa no vosso chamado. Deus chamou você, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu, olha só o que a Bíblia diz, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as coisas desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada os que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe, queridos, a história do mover de Deus é a história de homens e mulheres simples, porém eram cheios do Espírito Santo de Deus. Olhando para o Velho Testamento, podemos perceber que sempre que Deus chamava alguém, o Espírito do Senhor se apoderava dessa pessoa a fim de que a missão fosse cumprida. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossava de Davi. Outro texto, Juízes 14:19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens. Outro texto, Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, impor em liberdade os algemados. Então você percebe que no Velho Testamento nós percebemos uma grande diferença, porque antes o Espírito Santo vinha sobre os escolhidos do Senhor, sobre aqueles que o Senhor havia chamado, e então eles recebiam uma capacitação especial para uma obra, para fazer algo. Agora, há um outro aspecto agora no Novo Testamento. No Velho Testamento, o primeiro aspecto nós chamamos de visitação. O Espírito Santo vinha sobre eles. No Velho Testamento, os homens eles eram cheios do Espírito para cumprir um propósito, para cumprirem uma missão. Já no Novo Testamento, nós temos um outro aspecto, que é a habitação. No Novo Testamento, o homem agora se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você que creu em Jesus, você que é discípulo de Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. E isso é muito maravilhoso, irmãos. Não é que você recebe simplesmente uma capacitação, o Espírito vem sobre você e depois ele vai embora. Era assim no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, uma vez que você creu em Jesus, o Espírito Santo agora habita dentro de você. Esse é o primeiro aspecto. Porque quando eu digo para você que nós temos uma missão, e eu lembro você que no início que essa missão não está ligada à nossa capacidade humana, não está ligado em posição social, não está ligado em recurso financeiro que você tem, está ligado a ter sido escolhido por Deus. Deus quem escolheu.
Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, como nós lemos aqui no texto de Coríntios. Deus escolheu aqueles que não são, para envergonhar os poderosos, aqueles que pensam que são alguma coisa. Por quê? Porque a obra de Deus, uma vez que é uma obra espiritual, ela está além, muito além da capacidade do homem. A obra de Deus, ela precisa ser feita no poder de Deus. Você sabe, e Deus não é incoerente. Deus, ele não nos daria uma missão de pregar o evangelho, de testemunhar, de fazer discípulos, se ele não nos desse a sua capacitação. Deus não é incoerente. Então lembre sempre disso. Se Deus chamou você, se Deus alcançou você, ele colocou o Espírito dentro de você, então acredite, você já foi capacitado para testemunhar a respeito do evangelho. A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa preposição em significa dentro. Ele está dentro de nós. Então, nós recebemos o Espírito está dentro de nós e ele nos capacita. Ele nos capacita a fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito... Olha que poderoso isso, meu irmão. Olha só, que o Espírito de Deus habita em vós. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita dentro do seu espírito. Na verdade, a Bíblia diz que você foi amalgamado. Você foi unido com Cristo de tal maneira que vocês agora são um só. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Quando você ora, é Cristo orando. Por isso nós podemos ter certeza da resposta. Porque Deus só responde a resposta do justo, sabia? E Cristo é justo. E você foi colocado em Cristo. O Espírito Santo reveste você. Você está vestido de Cristo. E olha só, entender esses dois conceitos de visitação lá no Velho Testamento e entender agora o conceito da habitação nos faz agora crescer em fé. Uma vez que nós somos escolhidos pelo Senhor para sermos, então, usados por Ele, Ele nos habilita, Ele nos dá habilidade, Ele coloca em nós toda a sua capacidade. Sabe, o ministério terreno de Jesus foi marcado basicamente por 3 coisas básicas. Se você estudar o ministério de Jesus, basicamente 3 coisas. Primeiro, Jesus veio proclamar a chegada do reino de Deus e como que as pessoas poderiam entrar no reino de Deus por meio da salvação, por meio de Cristo. Jesus veio curar os enfermos e Jesus veio libertar os oprimidos do diabo. Então, basicamente, o ministério de Jesus foram essas 3 coisas. Assim sendo, queridos, nós também fomos chamados para fazer a mesma coisa. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho, fomos chamados a curar os enfermos e fomos chamados também para expulsar demônios. Assim como no ministério de Jesus, assim também é o ministério dos seus discípulos. Então, presta atenção, proclamar o Evangelho, você recebeu a capacitação para isso. Paulo diz que o Evangelho deve ser pregado com poder, com manifestação de sinais. Paulo era alguém extremamente culto, inteligente. Certamente Paulo falava pelo menos 3 idiomas. Paulo ele falava o hebraico, ele falava o grego e ele falava também um latim do Império Romano. Então Paulo era alguém extremamente culto, mas ele dizia, olha, a minha pregação não consistiu em palavras de persuasão humana, mas de espírito e de poder. Essa palavra poder significa dínamos ou dinamite. É o poder que tem para destruir. Sabe, você tem um poder. Esse poder é o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. É uma dinamite celestial que quando é acionada, muda o ambiente, transforma realidades espirituais. Sabe, nós somos incapazes de convencer alguém a respeito do pecado, queridos, a respeito da justiça e do juízo. Nós precisamos que o Espírito Santo faça isso, que o Espírito Santo convença as pessoas. Mas acredite, precisa de mim e de você abrirmos a nossa boca. Nós precisamos abrir a boca, nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, porque a Bíblia nos diz que à medida que existe a palavra, existe o Espírito, há então poder de Deus sendo gerado.
A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, presta atenção, Pedro não estava cheio de outras coisas, ele estava cheio do Espírito Santo. E aí, é sempre importante dizer para você, é sempre uma experiência distinta, dupla, mas distinta. Primeira experiência é você receber o Espírito Santo para habitar dentro de você. Essa é a primeira experiência, isso aconteceu com você no dia em que você recebeu Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Uma outra experiência é a experiência do revestimento de poder. Você deve ser cheio do poder de Deus, revestido do poder de Deus. Isso aconteceu quando? Lá em Atos. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E eles foram cheios do poder de Deus. Então são duas experiências distintas. Receber o Espírito que veio habitar dentro de mim e então receber a sua capacitação, o seu poder. E nós precisamos desse poder para proclamar o Evangelho. Precisamos também do poder, sabe para quê? Para curar os enfermos. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 5, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 5, verso 12, que, olha só, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, olha só, muitos sinais, curas, milagres aconteceram por meio dos apóstolos, que estavam ali cheios do Espírito Santo. No livro de Atos, o livro ali do começo da igreja, você vai ver que Jesus já tinha sido assunto aos céus, no capítulo 1. Os demais capítulos é agora a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, revestiu os discípulos com poder e agora a igreja começou a ser edificada por meio dos discípulos agora que estavam cheios do poder de Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios do poder de Deus também para expulsar demônios. Olha o que a Bíblia diz, Atos capítulo 5, verso 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sombra se projetasse em algum deles. Afluíam também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E olha só que poderoso, todos eram curados. Por quê? Porque havia poder de Deus fluindo na vida dos discípulos. Havia o fluir do poder de Deus. Sabe, consegue então perceber que nós mesmos não temos poder algum para fazer tais coisas? Você não tem poder em si mesmo para convencer o pecador. Você não tem poder em si mesmo para curar as pessoas. Você não tem poder para expulsar demônios. Mas uma vez que você foi revestido do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, você agora pode testemunhar, você agora pode convidar as pessoas para a célula, você pode agora chamar as pessoas para ir para o encontro, você agora recebeu o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Olha só, agora conseguimos entender com mais clareza o porquê Jesus, antes então de ser assunto aos céus, ele instruiu os discípulos para permanecer em Jerusalém. Jesus disse em Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Qual que era essa promessa? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus disse para os discípulos, permaneçam em Jerusalém, não saia para fazer nada, não saia para fazer coisa alguma, sem antes receber a capacitação. Então, isso é uma mensagem para nós. Você não pode sair pregando o Evangelho, liderando célula, edificando a igreja, sem antes receber essa capacitação especial. Atos 1,8 vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Amém? E olha só, Jesus disse a seus discípulos que antes de saírem para cumprir a missão que ele mesmo havia dado, era necessário que eles permanecessem e fossem então revestidos de uma capacidade sobrenatural. Uma capacidade sobrenatural. Era preciso que eles fossem cheios do Espírito Santo. E a Bíblia então nos mostra aqui em Atos, no capítulo 2, no verso 1, que é o Pentecostes, o derramamento do poder, o derramamento do Espírito, a capacitação vindo da parte de Deus então para que eles possam cumprir o propósito de Deus.
Olha o que a Bíblia diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E eu quero então encerrar essa aula com esse ponto e dizer para você, alguém cheio do Espírito Santo de Deus, alguém cheio do poder de Deus, ele não vai ficar calado, ele vai falar. A experiência aqui de Atos é que quando nós somos revestidos do poder de Deus, nós passamos a falar em outras línguas. Batismo com o Espírito Santo, ele é marcado, nós cremos que a evidência de alguém cheio do poder de Deus é alguém que ora em línguas. E inevitavelmente, alguém cheio do poder de Deus, ele vai falar, ele vai testemunhar, ele vai convidar, ele vai pregar, ele vai expor o Evangelho, ele vai curar os enfermos, ele vai libertar os endemoniados. E por fim, quero dizer para você que um homem cheio do Espírito Santo, ele é capaz de pregar o Evangelho e testemunhar. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de curar os enfermos. Alguém cheio do Espírito Santo, ele é capaz de expulsar demônios. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de ressuscitar os mortos. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de profetizar. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de ensinar a palavra. E alguém que é cheio do Espírito Santo é capaz de receber a palavra com revelação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que você é alguém cheio do Espírito Santo, que foi capacitado do Senhor para cumprir o propósito dele. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe você e até o próximo módulo, em nome de Jesus.